Atenção! Você vai ouvir a partir de agora o relato de um arrebatamento de espírito com o pastor Eduardo Santos, fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Este arrebatamento aconteceu nesta quinta-feira, do dia 8 para o dia 9 de agosto de 2024. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz a palavra de Deus: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Paz do Senhor, irmãos e irmãs do Brasil ou mesmo do exterior. Aqui quem vos cumprimenta é o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Pois é, irmão, ontem, na quinta-feira, eu tive um arrebatamento de espírito um pouco diferente do que eu já passei. Então, com a permissão de Deus, vou relatar. Alguns nomes não serão citados aqui, ou melhor dizendo, nem o nome de ninguém eu vou citar, a não ser o meu, alguma coisa relacionada a alguém que Deus quiser que eu fale aqui. Aconteceu que há umas 2 semanas, aqui na minha casa, tenho sido visitado por demônios, quebrando as coisas por lá de fora da casa, derrubando coisas de noite, na madrugada. E eu sabia já que era o demônio, daí eu pensei que alguma coisa grande poderia estar perto de acontecer, mas não imaginaria que seria esse arrebatamento, ou talvez não seja só isso, tem mais coisas que vêm aí. Uma dessa feita eu acordei com um grande barulho do lado de fora. A minha menina Ana também ouviu e eu fiquei meio que apreensivo. Olhei e não vi nada. Já tinha certeza que era um demônio. Daí me deitei de novo e fiquei ali pensando o que seria. De repente eu vi outro barulho, mas eu tava dessa feita eu estava acordado. Aí os demônios, ou melhor, o demônio, além de ter derrubado alguma coisa, murmurou, reclamou. Eu vi um murmúrio, então sabia que era ele. E foi passando os dias, quando foi ontem, na quinta-feira, eu estava meio preocupado. Algumas coisas da igreja, né, irmãos, que eu sozinho não posso fazer. Então dependo de você, eu dependo da irmã, para me ajudar. Eu estava meio preocupado. De repente, eu me vi fora do meu corpo. Dessa vez eu não vi anjo. Dessa vez eu não vi ninguém, a não ser a presença de Deus muito forte. E uma voz desce do céu e me diz: vai, anda. Eu comecei a andar, isso meu espírito. E eu cheguei rapidamente numa grande cidade. Essa cidade era muito grande, mas porém não tinha ninguém. Daí eu vi uma escada que descia para o abismo e uma voz me disse: entra aí. E eu fui descendo essas escadas, descendo. Cheguei num lugar. Mas quando eu entrei nesse lugar, eu vi demônios e quando eles me viram, correram, não por causa de mim, mas por causa daquele que estava comigo que eu não via, mas ouvia e sentia. Não sei por que motivo Jesus fez isso, mas estava comigo. Ele não era anjo, que estava ali não, o próprio Jesus, mas ele não permitiu que eu visse ele. Ao mesmo momento que a voz descia do céu, a voz estava do meu lado. Eles correram. E o Senhor me disse: você está no inferno. Eu olhei para frente e vi uma grande, enorme mesa de pedra redonda. Era uma mesa de pedra redonda e havia várias cadeiras. Do meu lado esquerdo apareceu um pastor. E é interessante como o pastor estava vestido. Tênis branco com detalhes preto,
calça jeans e uma camisa normal. Não era camisa de botão, uma camisa normal. E o Senhor me disse: observa, meu servo, aqui é o inferno, eu quero que você observe o que vai acontecer. De repente, o pastor começava a pregar. E as pessoas começaram a aparecer nessa mesa de pedra, em cima dela, sentado em cadeiras de plástico. A partir do momento que o pastor começava a pregoar, essa mesa começava a rodar. E então o Senhor disse: observa, ali cada um está preocupado com si mesmo, ou talvez, Deus falava, alguns também estão preocupados com sua família, com dinheiro, com bem-estar, com fama. E todos que estavam naquela mesa, que não eram crentes, eram desviados do Evangelho. E a mesa girava. Eu via pessoas no celular olhando, via pessoas olhando para o alto sorrindo, pessoas da minha parentela, pessoas da igreja, pessoas que já foram cristãos, ou os que se dizem ser cristãos. E a mesa começava a rodar, e então eu vi que o pastor pregava e começava a cair violão das pessoas, ia saindo violão e caindo, flautas, instrumentos musicais. E também ia caindo Bíblia, alianças, anéis, paletó, capa, relógios, chaves de veículo. E o Senhor: tu está vendo, meu servo? Observa. Olhava para o pastor, o demônio transfigurado no pastor, e ele sorria quando via as coisas cair. Tu sabe o que é isso? Eu disse: não, são meus dons que eu dei para eles, e eles estão jogando fora. Aí tem pessoas que foram batizadas com o meu Espírito, receberam os meus dons, estão jogando fora, preocupado com si próprio. E dizia para mim: meu servo, eu estou voltando. Toda palavra que Jesus falava comigo, a partir daí, ele completava que estava voltando. Você vai então procurar essas pessoas aí e vai dizer para elas que você viu a imagem delas aí na mesa de pedra, esse demônio aí na forma desse pastor, e você vai dizer que eles estão jogando meus dons fora. Você vai chamar, você vai dizer que não estão esforçando. E uma coisa que o Senhor me disse, tudo que ele falava e dizia: eu estou voltando, não tem mais tempo para essas coisas não. Daí o Senhor olhou para mim, e eu vi a mesa rodando e vi a chave dos veículos caindo. É a responsabilidade das pessoas trazerem as pessoas para a igreja, inclusive com veículos da igreja. A responsabilidade, a hora certa. Tem pessoas que Deus quer usar, chega tarde na igreja, e chega a hora que quer, viaja, não dá satisfação para o pastor, alguma coisa acontece, não dá satisfação, não se esforça para chegar cedo. Nós temos uma hora de oração na igreja que tem que ser respeitada, e os irmãos não estão respeitando. E tudo que o Senhor me dizia, como eu disse, ele falava assim: eu estou voltando. E o Senhor, então, continuou aquele homem pregando, o Senhor continuou me mostrando. As pessoas disseram: vai, fala mais uma vez, chama, exorta. Se eles não quiserem dar ouvido a ti, deixa para lá. Deixa eles aí, porque quando eu vier eu vou tirar o joio do trigo. Não insiste mais não. Mais uma vez chama, mais uma vez fala para consertar. Porque eu estou voltando, dizia Jesus. Eu estou voltando, dizia o meu Senhor. E eu achava aquilo interessante, ao mesmo tempo ficava aterrorizado com aquela mesa rodando, e as coisas caindo, alianças, como diz Bíblia, que é o dom da palavra. Tudo isso você aí, está jogando fora. A oportunidade de estar na igreja cedo, oportunidade de estar usando os dons de revelação que Deus te entregou. Tem pessoas matando o culto por nada. Tem pessoas trocando a família por Jesus. A família, irmãos, é segundo plano. O primeiro plano é Jesus. Tem pessoas deixando teus filhos louvar na igreja, estando com rebeldia contra Deus, vendo televisão, jogando bola.
às vezes guerreando com raia, que nós chamamos de pipa. Aliás, raia no São Paulo, pipa, né? É a raia. Então, tem pessoas que acham bonitinho o teu filho ser rebelde, acha bonito o teu filho estar respondendo, dando uma resposta, virando a cara. Tudo isso vai ser cobrado. Seu rebelde, tua rebelde. Você está trocando Jesus por nada. E Deus não vai ter você por inocente, não. Aí eu vi algumas pessoas que eu gosto muito. E eu dizia, Jesus, eu posso tirar a imagem dessa pessoa aí? O Senhor disse que não. Eles mesmos que tem que sair daí. Mas então eu ficava aflito. Via parentes. Então eu queria tirar aquelas pessoas de lá. Eu cheguei a subir lá em cima, ia puxar a mão das pessoas. E o Senhor disse, não adianta, meu servo. Eles têm que querer. Eles têm que querer sair daí. Aí de repente o Senhor disse uma coisa para mim, meu servo, tu não estava orando, perguntando se fulano, se Beltrano estava no inferno? Há muitos anos que eu oro, perguntando, bem diante da minha juventude, e uma pessoa em especial orando sem cessar. O Senhor me disse, olha aí, aqui é um inferno. Os demônios, como eu disse, estava tudo recuado. E eu procurei essa pessoa, já com medo de eu ver essa pessoa no inferno, pessoa que eu amo muito, e eu não vi. Olha de novo, não vi. Ele não está aqui. Tu não me perguntou, tu não queria saber, então te trouxe aqui para te mostrar. Você pediu para me mostrar só essa pessoa, não foi? Eu disse, foi. Você estava no inferno, não foi isso? Eu disse, foi, sim, senhor. Pois é, não está aqui. Eu estou te mostrando além do que você pediu. Aí ele disse, tu lembra que tu orou também, pedindo que se você não fosse bom o suficiente, eu te revelasse a quem você entregaria a igreja pentecostal do Filho de Deus, que você só queria salvação, mas se achava muito falho. E nesse momento ele disse, olha para cima. Eu olhei, vi dois grandes olhos, em volta dos olhos fogo. Esse aí sou eu. Eu procurei muitos na terra e não achei ninguém digno a não ser você. A responsabilidade da sã doutrina eu te dei para ti, tua família, e para os irmãs, obreiros, obreiras, pastores. Você aí, pastor. Você aí, irmão. A responsabilidade é minha, mas também é tua. O Senhor me disse também de tantas pessoas que estão criando doutrina do seu próprio coração, e disse para dizer para você que a doutrina é essa que Ele me revelou. A outra é por sua conta, não foi Deus que te revelou, não. Faça a prova com Deus. E Deus falava para mim que vai cobrar caro desses pastores pregando aquilo que Ele nunca disse nada. E o Senhor me disse, tu te acha pequeno, tu tem falado que acha você pequeno demais, não é? Mas eu te escolhi para essa grande obra. Eu te escolhi porque achei o seu coração reto e puro. Não me acho digno, irmãos. Nunca me achei. Tanto que nas orações eu dizia, Senhor, me acho imperfeito. Se o Senhor revelar, eu entrego a igreja para essa pessoa que o Senhor me ordenar. O Senhor disse, eu escolhi você para essa obra. Depois eu vou gravar um livramento que Deus me deu e explicar como Ele me explicou em sinais. Então, irmãos, esse pastor continuava pregando, essa roda rodando, e o povo lá como se estivesse hipnotizado. E eu fiquei muito assustado. E o Senhor disse mais uma vez, procura aquela pessoa que tu perguntou se estava no inferno. Eu olhei de novo e ele repetiu, dizendo, não está aqui, eu estou voltando. Esse aí foi eu que retirei a vida dele. Não é para vocês ficar mais como vocês estão, porque esse aqui não está no inferno. Está aí tua resposta. Então vamos fazer minha obra, vamos orar, vamos jejuar, vamos evangelizar, vamos atrás. E faça a minha obra porque eu estou voltando. Sempre ele repetia a mesma coisa. De repente eu vi o Senhor dizer, meu servo, sabe aqueles que eram pastores desse ministério que eu revelei e se rebeliaram contra ti?
não se rebelaram na verdade contra você, mas contra mim. E aqueles que estão testemunhando, testemunhos mentirosos, falsos, não é? Tem entristecido teu coração. Aqui teve gente que saiu daqui me chamando de pai, depois me apunhalou com falsa doutrina, desobedecendo. E depois vem mentir, dizendo que foi expulso do ministério. Mentira, mentira. Foi sim disciplinado. Não aceitou a disciplina e saiu debaixo das maldições de Deus, porque saiu disciplinado. Muitos que eu gostava, que eu ajudei financeiramente, que me apunhalaram. O senhor se lembra deles, meu servo? Eu vou pegar um por um. Vou mostrar que eu estou na tua vida e que essa obra eu revelei pelo meu espírito e não revelei nada a eles. Já estão pagando o preço, pois de agora em diante tu vai ver minhas mãos, espremer eles como uva. Eles não escapam da minha mão. Diga, grave isso. Eles não escapam da minha mão, porque eles querem parar essa obra com as mentiras. Estão confundindo as almas. Muitos até falaram que pode usar o WhatsApp. Muitos estão proibindo coisas que Deus nunca proibiu. Você, pastor, que saiu desse ministério, você, obreiro, mentiroso, te aconselho que você se humilhe, peça perdão. Fala a verdade, ou não diga nada, mas pelo menos diga a verdade. Não fica mentindo, não. Desmita isso aí. Todo mundo sabe daquelas irmãs que mentiram o falso arrebatamento, que aconteceram com elas. Ti também, ou você, ou pastor. Não sei nem se eu vou chamar você de pastor rebeldão, mentiroso. Deus me revelou que vai pesar a mão em você e em todos que te acompanhar também. Você, pastor da IPFD, está inventando doutrina, obreiro, está criando doutrina. Deus falou para mim que você não prospera e o que você tem ainda você vai perder. E isso já é uma revelação antiga que eu estou repetindo de novo, porque assim tem que ser falado de novo, como diz o meu Senhor. Se foi Deus, você vai, ou você conserta, ou nunca vai prosperar, ainda vai perder o que tem. Se não foi, então que você prospere aí com as suas doutrinas, ventos de doutrinas que não é de Deus. Então o Senhor me disse que pegaria um por um, ensinaria eles a respeitar essa obra, porque você não se levantou contra o pastor Eduardo Santos, se levantou contra o próprio Jesus, que é o proprietário dessa obra. O Senhor me disse de uns pastores aí, contendeiros, brigão, que fica aí caçando confusão, em vez de estar pregando o evangelho, faz live aí, caçando contenda. O YouTube não é lugar de contenda, esse canal aí é um canal para pregar o evangelho. Aí fica citando o nome de Beltrano, de fulano, fazendo confusão. Deus não está com você, não. Está com você o espírito da ira, é o espírito do escândalo. Ai de quem vier o escândalo. Então Deus manda te avisar, você sabe que é você. Não precisa estar citando um nome que não é do meu caráter. Então, depois o Senhor disse, meu servo, olha, aí eu vi uma grande explosão. Eu vi prédios voando, corpos de pessoas, animais, prédios caindo, casas caindo, água voando muito longe de rio, de mares. Uma coisa horrível eu vi. Aí então o Senhor me disse, ver isso? Eu disse, sim, Senhor, que isso? Ele disse, uma grande catástrofe vem sobre a terra, como vai abalar todo o globo terrestre. E ele não me respondeu, eu também não perguntei, fiquei muito assustado. Se esse negócio era uma coisa da natureza, se era uma coisa do homem, uma bomba, alguma coisa assim, talvez, sei lá, uma bomba nuclear, qualquer coisa. Mas Deus não me explicou nada. Eu fiquei muito assustado com aquela explosão. E o Senhor me disse, está vendo isso aí? Sabe por quê? Porque eu estou voltando, repetindo. Tudo que ele me falava, ele completava. Eu estou voltando. Ele falava, não tem tempo mais. Vocês não podem perder mais tempo com briga no YouTube. Vai pregar minha doutrina, meu evangelho, vai correr atrás das almas. Diga os outros lá. Graças a Deus eu não tenho esse tipo de coisa. Esse negócio de estar pensando em ganhar dinheiro, perdendo tempo aí, fazendo bico, correndo para lá e para cá de motocicleta. É para ir para uma igreja mais cedo. É para tirar dias para fazer jejum. Às vezes trabalha a semana toda, meu servo, em vez de tirar um fim de semana para buscar no jejum, vai trabalhar, vai perder tempo. Pessoas que não vão para a igreja por causa das mulheres, por causa dos maridos, todos esses aí vão ser cobrados.
principalmente os obreiros para riba. Todos vocês serão cobrados. O Senhor lhe disse: exorta, chama, fala que você viu naquela roda. Se não quiserem parar, se não quiserem esforçar, diga que eu mandei deixar eles para lá, porque eu estou voltando e não vou perder mais tempo com eles, porque são de duro serviço, são rebeldes, são mentirosos. Eles às vezes inventam história para dizer que chegou na igreja tarde ou não foi na igreja, enquanto eles estão fazendo outras coisas lá. Então esse alerta para todos, mas tem mais um pouquinho, tem mais coisas que o Senhor me mostrou. De repente, eu fiquei apavorado naquele lugar. Eu sabia que Jesus me arrebatou, não mandou anjo nenhum. Ele estava ali do meu lado, como eu disse, a voz estava em cima, estava embaixo, do meu lado, aliás, do meu lado. Mas eu vi aquela roda e vi algumas pessoas que eu amo muito. E eu corri e peguei essas pessoas e tirei de lá, puxando para fora, tentando tirar aquelas pessoas daquela roda. E o Senhor me ordenou que eu saísse ali do inferno. Então eu subi a escada. Quando eu cheguei naquela grande cidade, tentando arrastar aquelas pessoas comigo, aí então a cidade estava lotada de pessoas e eu começava a chorar em total desespero, daquele tanto de gente naquela roda, distraído. Oh, irmãos, como dói meu coração de me lembrar da imagem daquelas pessoas lá que estão presas aí nas coisas do mundo. Sua imagem transfigurou nessa mesa de pedra lá no inferno, e todos que eu vi lá eu vou chamar e vou falar, como já chamei alguns hoje, já falei. Então, irmãos, eu fiquei ali começando a chorar, e quando eu olhei para aquela multidão cega correndo para lá e para cá daquela cidade, que quando eu cheguei não tinha ninguém, quando eu desci para o abismo e subi de novo estava lotada. Vi pessoas correndo para lá e para cá, eu me lembrava da imagem da explosão. Quantos estão despreparados se morrer hoje? Quantos estão com a imagem presa no inferno? Não se esforça em nada para Jesus. Você se esforça no trabalho, você se esforça para você, mas não se esforça para Jesus. Você entrega as suas migalhas para Jesus. Só o seu tempo que resta, só um pouquinho. Nós temos aí 1h30 de culto. Pessoas chegam atrasadas, como Deus está triste com você. E Deus, Ele manda falar para você que mais uma vez Ele quer que você tenha compromisso. Se você não tiver compromisso, então Ele quer que eu deixe você para lá no sentido, não fale mais, meu servo, para eles. Eu vou tratar com eles. Eu vou tratar com eles, eu vou ensinar eles que a minha obra ninguém brinca. Quantas pessoas estão passando revelação mentirosa na igreja? Quantas pessoas estão querendo ser usadas demais? Não é Deus que te usa, porque você tem inveja no seu coração. Quantas pessoas que eu mesmo vou conversar, desculpa que falou isso ou aquilo e mentem. Eu sei que você mentiu. Tu sabe que você mentiu. Tu sabe que você falou de fulano e beltrano. Tu sabe o que você fez, você pecou. Mas você quer esconder. Mas veio à tona o teu pecado. Deus mostrou você lá nessa roda. Então, meus irmãos, eu fechei meu olho nesse lugar, nessa cidade. Então eu me vi num lugar estranho. Eu me vi falando em profecia. E estava uma multidão nesse lugar. É pessoas que eu nunca vi, mas com certeza vou ver. E a única pessoa que estava dando crédito à profecia era minha esposa, que estava comigo ali. Ela alertava o povo dizendo: tu não está vendo? Deus tomou a boca dele, está falando que vai acontecer isso ou aquilo, as tragédias, que tem que se converter. O povo ria, bebia cerveja, fumava cigarro, fofocava da vida alheia, mas não dava ouvido. Eu comecei a chorar, comecei a clamar, comecei a falar, Deus tomava a minha boca. Então minha esposa, crendo naquilo ali, naquela visão, simbolizando 1% de todos os cristãos do mundo que dá ouvido para uma coisa como essa. É muito pouco, mas eu sei que o mundo é muito grande. Eu sei que Deus pode te tocar aí. Faça prova com Deus se é eu, se é minha carne, se é o próprio Deus. Então o Senhor me disse algo também: meu servo, quando tu voltar para o teu corpo,
A tua esposa vai te ver sentado na cama e como prova que eu sou o Senhor, que te arrebatei teu espírito, te mostrei tudo isso, ela vai dizer para você, está passando mal? Então, de repente, meu espírito voltou para o meu corpo. Quando eu abri o olho no meu quarto, meu corpo estava duro. No meu cálculo, demorou 20 minutos para eu voltar ao normal. Quando eu voltei ao normal, que eu peguei meu celular, eu olhei 4 horas da manhã. O Senhor me disse, vá lá no quarto da tua filha Ana, ela está acordada. Esse é mais um sinal que eu te revelei, eu te arrebatei. Eu fui lá. E o Senhor me disse, ela vai perguntar o que foi, tu vai dizer, estive no inferno. E quando eu abri a porta, ela olhou para mim e disse, pai, aliás, ela disse primeiro para mim, pai, não estou conseguindo dormir. O Senhor me disse que ela estaria acordada, então cumpriu. E ela falou, o que foi para mim? Eu digo, eu estive no inferno. Ela entrou em desespero, correu, foi no meu quarto, correu para o outro quarto da outra minha filha, Adriela, e deitou com ela. E nisso, eu sentei na minha cama, minha esposa acordou, olhou para mim e disse, meu bem, o que foi? Está passando mal? Então me lembrei do que Jesus tinha me falado. Comecei a chorar muito, irmãos. Chorei muito, fui explicando para ela. Como eu disse, algumas palavras, algumas coisas eu não posso dizer aqui. Posso dizer em particular para muitos. Como eu disse para minha esposa, como eu disse para minhas filhas, como eu disse para alguns da igreja hoje. E de repente, eu comecei a contar para ela, comecei a chorar muito, fiquei em desespero, muito triste de ver parentes, irmãos que se dizem crentes lá, pessoas desviadas, pessoas que são frequentantes da igreja, também estavam lá, mas não aceitaram a Jesus, é bom dizer essa parte. Então, irmãos, fui explicando para minha esposa, isso foi hoje, me despertei dessa visão, quando movimentei meu corpo, era 4 horas da manhã, não consegui mais dormir, fui orar, fui clamar, fui conversar com Deus. Mais tarde tentei descansar um pouco e consegui um pouco. Agora pedi a Deus força e sabedoria para gravar isso aqui. Então é um alerta. Deus manda falar para você que saiu da EPFD. Infelizmente você está na igreja errada. Fundador de ministério. Você que saiu da igreja e está usando o véu na sua cabeça, te vi lá também. Você está errado, você está errada. Você está errado, irmão, em aceitar a tua esposa fazer isso. O véu é o cabelo. O diabo enganou vocês. Quantos saíram do YouTube? Quantos saíram do aplicativo que a gente usa? O diabo te enganou, está te afastando você da oração. Está afastando você dos cultos online, dos milagres. Satanás te enganou. Você, irmão, você, irmã, que Deus te revelou para unir com a gente e não reuniu, Deus manda você voltar atrás. Quantos também já blasfemaram contra o Espírito, não tem mais jeito, mas isso eu vou falar em outra feita. Não dá para falar agora, porque eu quero abranger só esse negócio que eu estou falando isso. Então esse foi o arrebatamento que Deus me deu. Você, mulher, você, marido, está atrapalhando teu cônjuge para a igreja. Deus vai tratar com você, seu rebeldão, tua rebelde. Desviados, desviadas, Deus vai tratar com você. Você que está na igreja e não faz nada, faz só o que você acha que deve fazer. Você que está na igreja pregando outra doutrina que não é essa, Deus vai te cobrar. Ele quer que você conserte e dê exemplo. Ensina a obedecer a doutrina da sede. A água está aqui. E o rio não corre para cima, o rio corre para baixo. Então respeita a doutrina que Deus colocou na minha boca. Deus falou. Quem obedecer essa doutrina que eu coloco na tua boca vai prosperar, vai crescer no meu tempo, vai ser usado por mim. Se não obedecer, não vai crescer, não vai prosperar e Deus vai te cobrar. Pessoas que estão fazendo escândalo aí, escandalizando o nome de Jesus nessa igreja, Deus vai te cobrar. Você sabe que é você. Eu fico vendo irmãos que falam que Deus revelou uma coisa hoje, amanhã Deus revelou outra, e tem gente que ainda segue esse tipo de gente. Então, tá aí. Foi isso que Deus me mostrou. Então eu quero que você reflita nessa revelação, nesse arrebatamento de espírito. Eu quero que nesse momento você faça prova com Deus. E deixe Deus provar que foi Ele
quem me arrebatou e me mostrou. Então, foi na madrugada, agora já são quase 1h da manhã, 00:38. Eu estou gravando isso aqui, só agora consegui gravar, só agora tive uma luz, como falar isso e não citar nomes. Então tá aí, arrebatamento que Deus me deu. Então você, crente fofoqueiro, você que está distorcendo o evangelho, você que não está se esforçando em nada, Deus vai te cobrar. Minhas mãos estão lavadas. Amém. Fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. Amém.